Boa tarde, professor Galba. Boa tarde, Luan. Boa tarde, amigos do Arena. Professor Galba, vimos falar aqui sobre a despedida do Rogério Ceni, ele que saiu como um ídolo na equipe cearense do Fortaleza, saiu campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, campeão da Série B e agora vai para o Cruzeiro, um grande clube no cenário nacional. Luan, a situação do Rogério Ceni estava insustentável no Fortaleza. Depois dessas conquistas, primeiro, o Rogério Ceni teve aquela experiência lá no São Paulo. E aquela velha máxima, né? Santo de casa não obra milagre, né? Então ele veio aqui para o Nordeste para um projeto junto com a presidência, com a diretoria do Fortaleza, e o Rogério atingiu todos os objetivos traçados nesse projeto, foram conquistados com o Rogério Ceni. Logo antes do Campeonato Brasileiro começar, já tinha vários clubes interessados no concurso do Rogério Ceni. Atlético Mineiro, e ele, mostrando ser uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem, né, se manteve lá no Fortaleza para cumprir o projeto traçado pela diretoria. Né? E agora, depois dessas investidas todas, né, eu acredito que até a própria diretoria do Fortaleza tenha facilitado essa saída, porque realmente a proposta foi irrecusável dele chegar no Cruzeiro. É verdade, o Cruzeiro que passa por um momento de não muito conforto também no Campeonato Brasileiro. Apesar de ele dobrar o salário para ir ao Cruzeiro, ele vai receber um time com um elenco muito forte, com estrelas no elenco, recheado de estrelas, na verdade, mas com muita dificuldade, professor. Pois é, mas o Rogério Ceni, ele vem com um know-how muito grande, né? Muito bom. Essa passagem dele aí pelo Fortaleza deu respaldo a ele de ser reconhecido como um técnico já pronto para atuar em qualquer clube do Brasil. E o Rogério Ceni vai ter essa pedreira, né? O Cruzeiro vem de 10 jogos sem vencer, né? 8 jogos sem marcar nenhum gol. Agora, apesar do elenco, né, ter vários jogadores de nome, né? Eu acredito que o Rogério Ceni, com essa nova filosofia, com essa nova maneira de jogar e esse trabalho que ele implantou no Fortaleza, ele vai ajudar muito o Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro saia dessa situação que ele se encontra agora. Isso é devido a essa experiência que teve o Rogério junto ao Fortaleza, né? Professor Galba. Por não? Tem um detalhe que eu queria fazer-lhe essa pergunta, porque todo técnico que começa a se destacar no Brasil, ele começa a chamar a atenção de 10 a 15 clubes no cenário nacional. Mas tem técnicos que já são grandes talentos no cenário, como por exemplo o Joel Santana, que hoje não estão mais em clube nenhum e ninguém nem sonda a possibilidade de contratá-lo. Pois é, eu tenho 2 exemplos clássicos de técnico que estão aí sem trabalhar, né? Estão em casa assistindo o jogo. Primeiro, Joel Santana, né? O professor Joel Santana, ou então o papai Joel. O Joel Santana, ele tem a passagem por todos os clubes do Rio. Treinou o Fluminense, o Flamengo, Botafogo, Vasco, América, todos os times do Rio. O Joel Santana foi e se deu bem, né? Campeão, multicampeão no Rio de Janeiro, teve 2 passagens no Bahia, foi bicampeão baiano, treinou vários clubes do Brasil e está encostado. Eu acredito até que seja já essa nova, talvez um certo preconceito, né? O Joel começou a ter os cabelos brancos e ele ficou encostado. Mas é um nome que tem uma experiência maravilhosa, trabalhou na Arábia Saudita, trabalhou no Japão, trabalhou em tantos os clubes, né? Na própria seleção brasileira, e está encostado. Então é um nome que poderia ser pensado por alguns clubes. E outro é o Andrade. O Andrade foi campeão brasileiro pelo Flamengo, e o Flamengo, numa atitude não muito cortês, né? O Andrade é um ídolo do Flamengo, simplesmente o abandonou depois daquele título do Campeonato Brasileiro, né? Então o Andrade também é um nome, treinou o clube, foi campeão brasileiro e está encostado também. Assim como vários outros técnicos de nome. Então eu cito esses 2 nomes, Andrade e Joel Santana, como 2 técnicos que estão assistindo o Campeonato Brasileiro de suas casas na televisão. Professor Galba, grande verdade, é um erro de planejamento enorme das equipes brasileiras que não acreditam nas ideias que os técnicos passam. Por exemplo, o Joel Santana foi um técnico que durante muitos anos foi um técnico que soube utilizar estratégias diferentes em diferentes equipes. Hoje, grandes técnicos brasileiros não conseguem fazer isso.
Você não consegue fazer o time jogar de acordo com o elenco que tem. Pelo contrário, quando chega, por exemplo, o Tite na seleção brasileira, que tem recursos para trabalhar, que tem valores para trabalhar, ele só sabe implementar o jogo dele e não o jogo que os jogadores têm capacidade de desenvolver. Por isso, os times brasileiros como o Flamengo passam hoje por inúmeros problemas de desenvolvimento, de trabalho, de estratégia, tem que fazer 2 ou 3 pré-temporadas dentro de uma temporada só, 2 ou 3 planejamentos, 2 ou 3 técnicos, e o Andrade, que foi um grande técnico, que foi um campeão, foi desprezado. Essa é a realidade dura que passa grandes clubes brasileiros, essa é a realidade que passa hoje, inclusive, o atual campeão brasileiro Palmeiras, segue com o seu principal técnico da história e segue com problemas. Por quê? Porque não conseguiu desenvolver a filosofia que os jogadores precisam, que é a filosofia de ter a bola, a filosofia de fazer o gol. Joel Santana é o maior campeão da história do Campeonato Carioca. E chega o Campeonato Carioca, o Joel Santana continua sem clube. É realmente revoltante. Professor Galba, quero contar com você amanhã de novo, direto da redação, para falarmos de voleibol. Ok. Então até amanhã, amigos do Arena. Até amanhã, Léo.